É importante não confundir calor com temperatura. Embora, às vezes, né, na nossa linguagem cotidiana, a gente confunda essas coisas. Nós mesmo dizemos, hoje está fazendo muito calor. Isso significa que hoje a temperatura está alta. A palavra calor, como é usada na física, não é sinônimo de temperatura. De uma maneira simples, calor é o tipo de energia que é trocado entre corpos que têm temperaturas diferentes. A experiência mostra que se corpos de temperaturas diferentes são postos em contato, há uma tendência a se estabelecer o que nós chamamos de equilíbrio térmico. O corpo mais frio vai esquentando, o corpo mais quente vai esfriando, até que esses corpos atingem a mesma temperatura. Então nós dizemos que nesse processo de estabelecimento de equilíbrio térmico, que o corpo mais quente, a temperatura mais alta, vai transferindo ou cedendo calor para o corpo que está à temperatura mais baixa. Então a transferência de calor do corpo à temperatura mais alta para o corpo à temperatura mais baixa vai fazendo com que o corpo à temperatura mais alta vá tendo sua temperatura diminuída e o corpo à temperatura mais baixa vá tendo sua temperatura aumentada. Até que, quando eles atingem a mesma temperatura, essa transferência de calor cessa. Mas como nós vimos que temperatura, na nossa visão moderna, está associada ao grau de agitação térmica dos átomos e moléculas do corpo, o que está acontecendo, do ponto de vista microscópico, é que, quando um corpo a alta temperatura é posto em contato com um corpo a temperatura mais baixa, uma parte da energia de agitação térmica maior do corpo a temperatura mais alta vai sendo transferida pelas colisões na região de contato. Então, essa energia cinética, energia de movimento maior do corpo a temperatura mais alta, pelas colisões com as moléculas do corpo a temperatura mais baixa, então vai havendo uma transferência de energia de agitação térmica do corpo mais agitado para o corpo menos agitado, de modo que o corpo menos agitado vai ficando um pouquinho mais agitado, o corpo mais agitado vai ficando um pouquinho menos agitado, até que eles atingem o mesmo grau de agitação térmica, e aí se estabelece o equilíbrio, os dois corpos ficam à mesma temperatura e as temperaturas não mudam mais. Então isso aí é chamado de equilíbrio térmico, e calor, então, é a energia que é transferida de um corpo para outro por causa da diferença de temperatura entre esses corpos. Quanto ao fenômeno da dilatação térmica, também está intimamente associado à agitação térmica, da temperatura, como uma medida do grau de agitação das moléculas e átomos do material ou do corpo considerado. Todo material ou corpo, qualquer que seja a temperatura dele, né, é tal que seus átomos e moléculas estão em movimento com um certo grau de agitação que depende da temperatura. Quanto maior a temperatura, maior o estado de agitação térmica. Agora, se o estado de agitação térmica aumenta, em geral, isso significa que a distância média entre os átomos ou moléculas que compõem esse corpo é maior para temperaturas maiores. Por exemplo, numa barra metálica, os átomos, moléculas que constituem esse metal estão executando o tempo todo movimentos, né, vibratórios que dependem da temperatura, e se essa temperatura é aumentada, esse movimento vibratório
dos átomos e moléculas que constituem esse metal tendem a ficar mais intensos. Isso significa que a amplitude desses movimentos aumenta. Se a amplitude dos movimentos aumenta, a distância entre dois átomos vizinhos nesse metal aumenta. Se a baixa temperatura, digamos que dois átomos vizinhos estão vibrando um pouquinho perto um do outro. Mas se a temperatura aumenta, esses átomos passam a vibrar com uma amplitude maior, então eles precisam de mais espaço para executar esse movimento vibratório de amplitude maior. Isso se traduz num aumento do comprimento dessa barra, se a barra a uma temperatura T tem um certo comprimento L, se a temperatura for aumentada para T mais um ΔT que não seja muito grande, a barra, isso aqui era o comprimento que ela possuía, a temperatura T, ela vai sofrer um aumento de comprimento, chamemos de ΔL, o aumento do comprimento da barra ocasionado pelo aumento da temperatura. A experiência mostra que há uma relação simples entre o aumento do comprimento da haste ou da barra, a variação de temperatura e o comprimento original da haste. Então, experimentalmente, observa-se que a variação do comprimento da barra é proporcional, esse símbolo aqui significa proporcional a. É proporcional ao comprimento da haste e à variação de temperatura. Se nós quisermos transformar isso numa igualdade, nós introduzimos uma constante de proporcionalidade, né? A constante de proporcionalidade costuma ser denotada pela letra alfa, que é muito parecido com esse símbolo aqui, devia ser mais escrito melhor assim, ó. É denotada pela letra alfa para nós transformarmos essa relação de proporcionalidade numa relação de igualdade. Nós escrevemos ΔL igual a alfa L ΔT, onde alfa é o chamado coeficiente de dilatação linear. Note que o alfa dividindo a equação por esse produto aqui, ó, é ΔL sobre L ΔT. ΔL é um comprimento, é de quanto o comprimento da barra mudou. L também é um comprimento original da barra. Portanto, essa quantidade aqui, ó, comprimento sobre comprimento, não tem dimensão. Então, alfa é medido em inverso de grau. Se a variação de temperatura for medida na escala Celsius ou Kelvin, lembre-se de que a variação de temperatura na escala Kelvin é a mesma que na escala Celsius, porque a diferença entre a escala Celsius e a escala Kelvin é só na origem do T igual a zero, de onde a temperatura está definida como zero. Então, o coeficiente de dilatação linear é medido em unidades de graus Celsius a -1, ou inverso de graus Celsius.